Hoje vamos de John Evangelis, aqui no The Musical Box. Essa dupla que tem vários sucessos. John Anderson, ex-vocalista do Yes, na época saiu em 79, se juntou ao tecladista, compositor e produtor Vangelis, que também fez parte, né, o Vangelis, né, no começo, final dos anos 60, da banda Aphrodite Child, junto ali com o Demis Roussos e tal. Após a saída do John Anderson, ele se juntou ao Vangelis para trabalhar composições e lançar um álbum. E o primeiro álbum, lançado comecinho dos anos 80, Short Stories, é um álbum muito bacana, um dos meus, aliás, meu preferido. Tem um sucesso, a Here You Now. Recebeu críticas mistas, mas é um álbum muito bacana, um álbum assim mais, digamos, eletrônico no bom sentido da palavra, né? Muito bem feito, né? Pelo Vangelis. E em 81 eles lançaram seu segundo álbum, que é o The Friends of Mr. Carroll. Outro disco muito bacana, subestimado, né? Não é todo mundo que gosta, né? Essa fase do John Evangelis aqui, que dá um novo sentido à música da New Age, né? Não New Wave, New Age, né? Com músicas mais eletrônicas e tal, mas como eu falei, muito bem construída pelo Vangelis e próprio John Anderson, né? O Vangelis era para ter substituído Rick Wakeman em 74 no álbum Relayer, né? Rick Wakeman saiu da banda, mas não deu certo, entrou Patrick Moraz. Mas tiveram uma grande amizade, né, com o John Anderson e tal. Em 79, após a saída do John Anderson do Yes, eles se juntaram e fizeram aí essa dupla maravilhosa, John Evangelis. E hoje, The Friend of Mr. Carroll, segundo álbum, é o tema do The Musical Box. Se inscreva no meu canal aí, façam parte, deixe o sininho de notificação, ative o sininho de notificações, deixe seus comentários, assim que possível eu respondo, né? Deixe aí seu curtir, seu não curtir, como preferir, né? A opinião de vocês é muito importante. A intenção é deixar dicas de boas obras, né? Da música, do rock, da MPB, e dizer assim brevemente algumas curiosidades, né? Links que eu vou deixar na descrição. Rock progressivo e além, do meu amigo Eduardo Klein, música progressiva do meu amigo Fábio Costa, histórias de música do meu amigo Fernando Coelho. Esses links vão estar na descrição. Acessem, se inscrevam, que são canais sensacionais que eu recomendo. The Friend of Mr. Carroll foi lançado no dia 3 de julho de 1981. Né? Esta obra incrível. Esta é uma edição americana. Né? A primeira edição inglesa também é com a mesma capa. Bem legal. Né? Disco que eu gosto bastante. Eu gosto de ouvir bastante esse disco. Private Collection, que é o próximo álbum de 83, também é bem legal. São os 3 melhores álbuns. Né? Parece que depois só tem mais um álbum, Page of Life, começo dos anos 90, algo assim. Mas esse disco eu não conheço. Né? Só os 3 primeiros. O single The Friend of Mr. Carroll
saiu no dia 22 de maio de 81. A música State of Independence, 31 de julho de 81. E a música I'll Find My Way Home saiu em novembro de 81. A música que ficou de fora do álbum, mas que saiu em compacto, né, em single. O álbum em si fez um sucesso moderado no Canadá, né, em outros países. À primeira vista, né, na edição original, não obteve muito sucesso, muitas vendas, né? Teve críticas razoáveis, né? Igual ao primeiro álbum, Short Stories, né? São discos, para mim, incompreendidos pela maioria das pessoas. Há pessoas que gostam, outras não, né? Vai de gosto também, né? Mas, digamos, na crítica geral, na época, esses álbuns não foram muito bem vistos, né? Alguns elogiaram, outros não, né? O álbum tem uma característica cinematográfica, principalmente, obviamente, na música The Friend of Mr. Carroll, que é uma música baseada em filmes clássicos de Hollywood, lá dos anos 30, anos 40, né? Principalmente, né, do filme, que é interessante, que eu já assisti, né, Falcão Maltês, né, com o Humphrey Bogart, que é bem legal, e o personagem Joel Carroll, interpretado pelo Peter Lorre, é a referência aqui, The Friends of Mr. Carroll, né? A música tem efeitos sonoros de carros, impressões de voz das estrelas de Hollywood, né? O próprio Peter Lorre, Humphrey Bogart, Jimmy Stewart, Sidney marquei aqui, Green Street. Tem vários efeitos, você ouve vozes no começo da música que são parte do filme, né? De filmes dessa época aí, com Humphrey Bogart, Peter Lorre, Jimmy Stewart e tal. A música tem praticamente aí 11 minutos, mais ou menos 12 minutos, né? Ela começa num nível interessante, meio agitado, depois ela fica lenta, uma música muito bonita, né? Tem uma variedade de som na mesma música, mas é muito legal, muito bonito, né? Eu particularmente acho sensacional, né? Gosto muito deste álbum, de ouvir, é um disco que traz, digamos, uma tranquilidade, né? Aquele som tranquilo, né? Mesmo aquelas músicas um pouquinho mais agitadas, não é aquela agitação, né, que causa emoção eufórica, não, é aquela coisa que você presta atenção, relaxa, né, fica curtindo em paz a música, né? Muito bom, muito gostoso. Então a capa é esta. Tá? Esta é uma edição americana. Eu vou deixar foto dos selos das edições aí inglesa, tal, que é diferente. Foi lançado aí pela Polydor, né? O single A Find My Way Home, que é lançado pouco depois, em novembro de 81, fez muito sucesso. Essa música tocou bastante, fez sucesso na época. E John Anderson estava insatisfeito com a vendagens do álbum, né, que era pouco, né, talvez pouca divulgação também, né, ele não estava muito satisfeito. Então o álbum abre com a própria faixa título, The Friend of Mr. Carroll, que é uma sensacional, né? E segue com a música Back to School, também é muito bacana, tem uma pegada legal,
Gosto muito dessa música. Outra música que eu adoro, uma música que te acalma, te traz tranquilidade, é Outside of This, Inside of That, né? Fechando o lado A. Lindíssima canção, muito gostosa de se ouvir, né? John Evangelis tem uma coletânea e inclui essa música também, uma versão editada de The Mr. Carroll e tal. State of Independence, também na versão que está na coletânea, lançada em 84, é uma versão diferente, uma versão editada. Né? Aqui é a versão, logo no álbum, a versão original completa. State of Independence é muito bacana, um som muito bacana, gostoso de se ouvir também, legal. Outra música que eu gosto bastante é Beside, né? Outra música lindíssima, uma balada muito bonita. E termina com a música The Mayflower, outra música também sensacional, muito bonita. Eu particularmente, como já disse e repito, gosto muito deste álbum, né? Assim como o primeiro, né? E o Private Collection de 83, que são esses três álbuns são sensacionais, né? Então esta é a edição americana. A inglesa saiu a mesma capa. O encarte com as letras. Vou deixar as fotos dos singles também, tá? Durante o vídeo aí vai correr os selos dos álbuns, do álbum, né? Os singles, né? Capa dos singles. Bem legal, né? Interessante. John Anderson, né? Os vocais, composição. Vangelis, né? Que fez o arranjo das músicas, que produziu, toca os sintetizadores e tal. E também tem Dick Morrissey no saxofone, os back vocals, Carol Kenyon, Claire Hamill, na música Outside and Inside, também flauta do Dick Morrissey. The Mayflower tem ali as vozes, a voz também de David Cocker. Enfim, tem várias pessoas envolvidas aqui, citando algumas, né? O selo da Polydor, né? A versão inglesa é um selo branco com desenho, né? Esse desenho aqui e tal. Mas tá aí, né? No vídeo vai aparecer as fotos aí. E o interessante é que, como o álbum não fez sucesso, de princípio, né? Não teve lá grandes vendagens. Como eu disse, John Anderson, insatisfeito, o que ele fez? Ele incluiu a música do single que fez muito sucesso numa segunda edição, mandou incluir no álbum I Find My Way Home, para ver se dava uma alavancada nas vendas do álbum. Então houve aí uma segunda edição com uma outra capa, que vai aparecer aí no vídeo, né? Uma capa diferente dessa, pelo menos na edição inglesa. Então, já muda um pouco a ordem das músicas, né? O disco abre com I Find My Way Home, segue com State of Independence, Beside e The Mayflower, do lado A. Do lado B, The Friend of Mr. Carroll, Back to School e Outside of This. Então, a ordem das músicas são diferentes, né?
sequência das músicas da primeira edição, né? E vendeu um pouquinho mais do que a primeira edição, com a outra capa e tal, mas mesmo assim não foi lá também grandes vendagens, né? A música State of Independence, ela foi regravada pela Dana Summer, fez até um sucesso razoável, e por uma banda chamada Mood Swings, um grupo onde a Chris Hines, né, do Pretenders, faz os vocais, né? O próprio John Anderson, no álbum Change We Must, de 94, regravou a State of Independence. Mas enfim, é um disco bom, né? Recomendo para quem tiver interesse em ouvir. Né? Vale a pena, né? Eu, pelo menos, recomendo, sempre deixo aquela dica, né? Procure ouvir, preste atenção, para dar uma opinião, se você gosta ou não gosta, né? Tem muita gente que vai pela opinião dos outros, né? E acaba não prestando atenção, né? E realmente, eles poderiam até mesmo gostar, né? Mas enfim, espero que vocês deixem aí seus comentários. O que você acha? O que vocês acham do John Evangelis, dos seus trabalhos, do The Friend of Mr. Carroll, né, em questão aqui no vídeo. Deixe aí sua opinião, seu comentário, que eu respondo a vocês assim que possível, né? Então, eu não sou de grandes visualizações, né? Meus vídeos têm poucas visualizações, mas eu tento passar aí a boa música para vocês, grandes títulos, grandes sucessos e aqueles álbuns que não fizeram tanto sucesso, mas que são bons também, tá? Então é isso aí. John Evangelis, The Friend of Mr. Carroll, né? Tem duas versões, a primeira versão, como eu citei, e a segunda versão com uma capa diferente, incluindo o single A Find My Way Home no álbum. A música, né? Para dar uma alavancada, porque a primeira edição não vendeu lá muito bem. Então é isso aí. Eu agradeço a todos, né, mais uma vez, por assistir o vídeo, por acompanhar aqui o The Musical Box. E em breve, mais títulos incríveis do mundo da música, do rock, da MPB. Né? Tem muita coisa boa a se falar ainda. Grande abraço a todos e até um próximo vídeo.